Bom, e para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Diego Cheruli. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, vamos começar falando da desaposentação que foi vetada. E o que ela significa e por que foi vetado? Então, inicialmente, cabe destacar que não era desaposentação que foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Ele era um recálculo da aposentadoria, o que é bem diferente do Instituto da Desaposentação em si. Tá? Então, esse recálculo foi vetado pela presidente Dilma, alegando que haveria déficit na Previdência, que haveria uma quebra maior dos caixas, né? O que não é verdade, porque a Previdência nunca esteve deficitária. Mas, em suma, o que foi aprovado pela Câmara e pelo Congresso Nacional era um recálculo da aposentadoria daquele que voltou a trabalhar depois de aposentado. Ele aposentou, continuou trabalhando, continuou obrigatoriamente pagando contribuições para a Previdência Social e depois só ia pedir o recálculo. Só que o texto estava muito truncado também, pois a gente não sabia se ia recalcular o fator previdenciário, se não ia, se a idade posterior e a expectativa de sobrevida iam ser utilizadas ou não. E isso levou, por óbvio, o veto desse texto que foi aprovado. Qual é a diferença desse veto que não é desaposentação para desaposentação? Então, a desaposentação, o objetivo essencial dela inicial é o quê? É a renúncia do benefício, o cancelamento do benefício atual para a concessão de um novo, com novas condições. Ou seja, se a pessoa, que é a questão do 85/95 agora, se ela aposentou na época com fator e agora quer pegar 85/95, com a desaposentação ela conseguiria. Com a regra do recálculo, que eles chamaram de desaposentação, ela não poderia fazer isso. Porque basicamente só iam se recalcular os salários de contribuição posteriores à aposentadoria do segurado e recalcular o fator ficou em alto. A gente não sabia se ia recalcular ou não, porque o texto ficou truncado. Em relação à desaposentação ainda há ações na Justiça, a Justiça está discutindo esse assunto, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Sim, todas as ações permanecerão e esse texto que foi vetado não trará nenhum prejuízo às ações judiciais que estão hoje tramitando. Tá? Elas vão continuar se movimentando normalmente. O que é de se pensar é que o ministro Barroso, no voto que ele deu como relator do processo de desaposentação, citou algo parecido com esse projeto de lei, como se não recalcular a expectativa de sobrevida e a idade quando da desaposentação, que gera uma perda grande de efeitos desse instituto. Tá? Então, esse projeto de lei veio mais ou menos sanando o que ele queria, mas foi vetado pela presidente Dilma, e agora nós torcemos para que a ideia geral da desaposentação seja aprovada. Bom, vamos falar do que foi aprovado, então. Esse cálculo progressivo já estava sendo aplicado, né? Mas o que muda com as novas regras aprovadas, sancionadas e publicadas ontem? O que modificou, basicamente, foi a data de acréscimo de um ano a mais, de um ponto a mais a cada 2 anos, iniciando a partir de 2018. Tá? Antes iniciava a partir de 2017, agora a partir de 2018 e vai até 2026, aumentando. Em 2026, o governo pode, sim, reajustar e querer incluir mais pontos ali para frente, mas vai depender de uma nova lei, de uma nova análise, de um novo estudo. Há muito número aí, né? Todo mundo está falando 85, 95, mas o que significam? Traduz para a gente o que significam esses números. 85, 95 são pontos. Muitas pessoas confundem com anos. Não são anos. São pontos acumulados com a soma da idade e a soma do tempo de contribuição. Lembrando que o tempo de contribuição tem que ser mínimo para o homem 35 anos e para a mulher 30. Tá? Então, isso não mudou? Não mudou. O tempo de contribuição mínimo para o benefício continua o mesmo. O que mudou seria essa idade, que acabou por instituir uma idade mínima também, que o homem teria que ter 60 anos e a mulher 55 para poder atingir os 85/95. Essas novas regras acabam com o fator previdenciário? Não, elas são uma opção ao fator previdenciário. O fator ainda continua existindo e é super interessante que as pessoas façam uma pesquisa antes de optar, porque o fator previdenciário pode ser positivo, vir a crescer valor na aposentadoria. E o 85/95 não acresceria, ela manteria integral. O fator ele pode estar acima do integral. Entendi. Entendeu? E, infelizmente, a presidente Dilma vetou um artigo super importante do projeto de lei que foi para ela, que é sobre a obrigação do INSS de informar o segurado o melhor benefício. O INSS teria que recalcular o benefício com o fator, e se ele fosse maior que 1, avisar para a pessoa, olha, com o fator ele fica melhor. Então, com essa nova regra, ela vetou isso. Então, não existe mais essa possibilidade. O segurado tem que ir na cega e optar pelo benefício que ele quer. Doutor Diego, só um minutinho, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta, porque ainda tem várias dúvidas a serem tiradas a esse respeito. Só um minutinho, por favor.
Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o advogado Diego Cheruli, que hoje fala conosco sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. Doutor, outro ponto que foi vetado foi o auxílio-doença e o auxílio-acidente para aposentados, né? Como foi esse veto? Como ficou a questão? Essa é uma reclamação de vários aposentados que retornam ao mercado de trabalho. Ao passo que eles retornam, eles são obrigados a continuar pagando. Mas se tem alguma doença ou sobrevém alguma incapacidade, eles nada recebem por isso. Então, nesse texto de lei foi incluída essa possibilidade do aposentado receber o auxílio-doença ou o auxílio-acidente em caso de um acidente de trabalho que tenha gerado uma lesão definitiva, né? Parcial do trabalho. Porém, isso foi vetado por motivos lógicos e foi legal, porque ele foi mal incluído no texto legal. O artigo 86 já veta, da própria Lei 8.213, já vedaria essa hipótese, e a presidente Dilma certamente seguiu a lei. Bom, para quem já se aposentou, nada muda, né? Mas para quem está em trâmite de aposentadoria, encaminhou o pedido de aposentadoria, pega a regra nova, pega a regra antiga, como é que fica? Essa questão da regra nova do texto da lei, o INSS provavelmente vai se adequar, mas o texto da MP 676, com certeza o INSS já está aplicando. Então, quem deu entrada a partir da MP 676 vai pegar o 8595. Quem deu entrada a partir dessa lei vai pegar o 85 progressivo da forma que foi aprovada. Quem deu entrada antes, provavelmente já deve ter tido a aposentadoria concedida, mas se ainda não, pode pedir a desistência desse pedido se quiser ingressar no novo, se ele for mais favorável. Mas depende do estudo e uma análise minuciosa de cada caso. A regra vale para todo mundo? Quem começou a trabalhar hoje, por exemplo, que teve a carteira assinada hoje, quem já está trabalhando há 25 anos, é a mesma regra? É a mesma regra, tá? Porque no direito previdenciário não existe direito adquirido. Direito previdenciário se tem expectativa de direito até que você cumpra os requisitos. Então, se você cumprir os requisitos aqui agora e está valendo essa regra nova, a partir daqui você tem direito. Não importa se você estava trabalhando há 30, 40, 50 anos atrás. Tá? O que importa é a data que você requereu o benefício e a data que você cumpriu os requisitos. E vale para todo mundo, para os CLTistas ou só para iniciativa privada? Vale para os trabalhadores vinculados ao regime geral de previdência, ou seja, ao INSS. Tá? Aos servidores públicos essa regra não vale. Vamos falar de novo da idade mínima, né? Como que ficou? A idade mínima ela não foi estabelecida, tá? Expressamente estabelecida, mas ela foi implicitamente estabelecida, porque se o cálculo demanda uma certa quantidade de pontos e um tempo mínimo de contribuição, significa que o outro somatório deve ser fixo. Então, por exemplo, o homem que tem que completar 95 pontos, ele tem que ter obrigatoriamente 35 anos de serviço, no mínimo. Ou seja, ele tem que ter 60 anos de idade, no mínimo, para poder se aposentar. Então, a idade mínima foi estabelecida implicitamente, não expressamente no texto legal. Se a pessoa tiver dúvida, onde ela pode se informar? Porque são muitas regras diferentes que vão se sucedendo, né? Isso. Tem essas informações disponíveis para a população? Ainda não, pela brevidade da lei que foi lançada, né? Ainda não teve tempo de se lançar cartilhas e orientações nesse sentido, mas com certeza o INSS vai treinar seus funcionários, mas nós também aconselhamos que busque advogados ou contadores especialistas na área para se orientar antes de tomar qualquer medida. Lembrando que uma medida desastrada ou desatenta pode prejudicar muito o benefício e o futuro do aposentado. Tá ótimo, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos das dúvidas. Eu conversei com o advogado Diego Cheruli a respeito das novas regras da aposentadoria. Obrigada pela participação, até uma próxima.